cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Títulos. E essas cartas destinam-se a cada uma das igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que vamos estudar neste e nos próximos estudos.
Então, Jesus enviou uma correspondência, uma carta para notificar estas igrejas. Claro, ele inspirou João, o autor do Apocalipse, para escrever cartas para estas 7 igrejas específicas, com mensagens dirigidas a elas em cada uma das comunidades que recebem o seu nome. Ou seja, em cada uma dessas 7 cidades, as igrejas receberam uma carta personalizada do Senhor Jesus Cristo. Então, ele escreveu uma carta específica para cada igreja, tratando de questões específicas de cada uma delas. Essas igrejas foram localizadas em 7 cidades, como já disse, na província da Ásia Menor, e cada uma reuniu pessoas com qualidades admiráveis, pessoas esforçadas, pessoas que exerceram um trabalho extraordinário na igreja do Senhor Jesus, mas também cometeram falhas condenáveis. E o Senhor alerta isso, reconhece o que foi feito de bom e também reprova o que foi feito de condenável em cada uma dessas igrejas. Assim como todos nós também temos obras admiráveis e temos falhas que também são condenáveis e devem ser repreendidas para a correção devida. Devido à profundidade das palavras ditas por Jesus, essas cartas contêm instruções, contêm avisos e contêm promessas que foram aplicadas à igreja cristã ao longo dos tempos e ainda estão em vigor para nós. Nesse estudo, irmãos, você vai aprender sobre a mensagem de Cristo para você. Essa carta foi dirigida, em primeiro momento, à igreja de Éfeso. Em segundo momento, para toda a igreja primitiva. E, posteriormente, para toda a igreja de Cristo. E também para mim e para você. Portanto, nós, quando estudamos esses textos, devemos entender que essa mensagem foi para aquela igreja destinatária, especificamente, em determinado momento, mas os seus conceitos se aplicam hoje a mim e a você. Portanto, essa carta foi escrita também para mim e para você. Bem, só para a gente entender um pouco do conceito de cartas, né? Para quem é mais jovem, talvez nem conheça esse envelopinho que apareceu aí, mas antigamente as correspondências eram feitas assim. Você fazia uma carta de próprio punho, colocava no envelope com endereço, mandava pelos correios, e vários dias depois as pessoas recebiam a correspondência que você enviou nas mais diversas partes. Portanto, tinha um tempo para entrega. Aí imagina a condição de João. João preso numa ilha e escrevendo essas cartas, ele teria que enviá-las. Como enviar estas cartas para as igrejas respectivas? Daí a razão da codificação destas cartas, já que ele estava preso por causa da fé e não poderia escrever numa linguagem que todo o Império Romano pudesse compreender, principalmente os guardas. Ele teria que escrever numa linguagem que só a igreja iria entender e ainda teria que enviar para cada uma dessas igrejas. Hoje, irmãos, isso está diferente. Hoje nós não escrevemos mais cartas. Nós fazemos um e-mail e mandamos imediatamente, numa velocidade muito grande, ele é reproduzido
e é acessado por todas as pessoas que nós dermos permissão para fazê-lo. Então, de qualquer uma dessas mesinhas que aparece aí, você pode fazer uma correspondência, um e-mail, uma carta e divulgar com o mundo inteiro ao mesmo tempo, porque todos terão acesso. O texto lido, que o nosso irmão Lindenberg leu no início, nós observamos que naquele texto de 7 versículos, ele contém uma mensagem muito especial e específica para uma determinada igreja. E Jesus começa falando, em primeiro lugar, da responsabilidade do anjo da igreja, daquele que prega na igreja, daquele que ensina na igreja. E o Senhor começa dizendo, olha, as estrelas, as 7 estrelas, que são os pregadores dessas 7 igrejas, eles estão na minha mão. E também eu estou no meio da igreja, que são os candelabros, representativamente aqui nesse texto. E no capítulo anterior, no capítulo 1, nós já estudamos isso. Não é? Então, as estrelas são os pastores e os candelabros são as igrejas. E Jesus diz, eu estou com as estrelas na mão e estou andando entre os candelabros. Jesus está dizendo que conhece integralmente todas as obras da igreja, ele sabe tudo a respeito de cada um de nós. E é isso que ele diz aqui. E ele diz claramente, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito, você tem combatido a heresia, você tem trabalhado arduamente, porém, eu também sei os teus defeitos. Sei que vocês não me amam mais. Sei que o amor esfriou e vocês já não têm mais o vigor que tinham no início. Portanto, eu quero pedir a vocês, se arrependam, parem, se arrependam e voltem a desenvolver aquele amor que vocês tinham no início. Esse é um resumo muito grande do que nós lemos nestes 7 versículos. Muito bem. Vamos trazer, irmãos, algumas explicações iniciais a respeito destas cartas, já que são 7 cartas. Nós estamos hoje estudando a primeira carta, que é a carta a Éfeso. As 7 igrejas às quais as cartas são dirigidas, eram congregações localizadas nas cidades mencionadas, começando com Éfeso. Elas representam todas as igrejas da época, bem como todas as igrejas das gerações subsequentes até nós. As cartas devem ser interpretadas a partir de pontos de vista históricos, pastorais e práticos, com aplicação imediata para as igrejas da Ásia, aplicação permanente para todas as congregações através de toda a história eclesiástica e até os nossos dias. Portanto, essa mensagem que foi escrita para as igrejas da Ásia, para todas as igrejas, ela também foi escrita para todos nós. E estas cartas, irmãos, oferecem elementos de julgamento para determinar qual é a sua situação espiritual perante o Senhor Jesus e com valor permanente para a experiência pessoal, exortando o indivíduo a ser um vencedor. É o que, no fim, a carta acaba nos dizendo. Pois bem, as 7 cartas, elas têm uma
estrutura que é única para todas elas. Então, a estrutura geral das cartas é a seguinte: em primeiro lugar, uma confiança no anjo da igreja mencionada, o que é uma responsabilidade muito grande para aqueles que exercem liderança na igreja, principalmente aquele que prega, aquele que ensina a igreja, porque ele tem o dever, inclusive, de corrigir a igreja. E a carta começa em uma confiança muito grande ao anjo da igreja, a quem é dirigido a carta. A carta é endereçada ao anjo da igreja, para que ele possa instruir a igreja a respeito daquilo que é a vontade do Senhor. Segundo aspecto, a carta traz uma descrição do caráter de Cristo. Cristo se identifica. Ele diz quem é, para que não reste dúvida sobre quem está falando. Terceiro aspecto, há um louvor das boas qualidades, um elogio das boas qualidades. Ou seja, o Senhor ressalta as virtudes da igreja, exceto nas cartas de Sardes e Laodiceia. Também o Senhor traz uma censura geral a cada igreja especificamente, mas, no geral, ele traz uma censura para todas elas, exceto Esmirna e Filadélfia. Quinto, ele traz uma correção com vários imperativos. Hoje, nós vamos analisar todos esses aspectos da igreja de Éfeso. Então, o objetivo da carta é corrigir o que está errado para que a igreja volte a trilhar pelo caminho certo. Sexto, há um desafio que é repetido 7 vezes nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. E sexto, há uma promessa de pacto, um presente para cada membro do corpo de Cristo. Bem, essa é a estrutura geral das cartas escritas pelo apóstolo João, diante da revelação que recebera do próprio Deus. Bem, há uma interpretação chamada dispensativa. A interpretação dispensativa faz uma aplicação profética das cartas e sugere que elas apenas esboçam 7 estágios ao longo da história da igreja, culminando nos 2 estágios finais, visto que, no caso, estão representados nas igrejas de Filadélfia e Laodiceia. Bem, irmãos, há um aspecto a ser observado no início, que é o aspecto histórico. Nós precisamos conhecer a história da igreja e a história da cidade, do local onde esses eventos aconteceram. O período de Éfeso apostólico abrange desde o dia de Pentecostes, cerca do ano 30 depois de Cristo, até o ano 100 depois de Cristo. O nome Éfeso quer dizer desejado. Esta era a igreja, ou a era da igreja mais desejada de todos. Éfeso foi uma das grandes cidades do mundo antigo e consideravelmente a maior cidade da Ásia Menor. Ela estava orgulhosa do seu título de protetor do templo, só que não do templo cristão, não é? Nós vamos detalhar isso. A cidade tinha o título de protetor do templo,
que originalmente se referia ao templo de Artemis, ou Diana, e mais tarde incluía 2 templos dedicados à adoração dos imperadores romanos, entre os quais está Diocleciano, que nós estudamos no estudo da semana passada, no estudo de número 1. O templo de Artemis era um famoso local de refúgio para fugitivos, mas sua sinuosa salvação estava sujeita a muitos abusos, e a área circundante deu aos criminosos um santuário além do escopo da lei. Portanto, era uma cidade perigosa, e por isso tornou-se, por assim dizer, a sede do crime organizado na época. O interesse da máfia pela magia e superstição é ilustrado em Atos, no capítulo 19, nos versos de 13 até o verso de número 20. Portanto, para entendermos esse aspecto da cidade, é muito bom ler o capítulo 19 do livro de Atos. Paulo fundou a igreja em Éfeso e fez dela o centro da evangelização de toda a província. Também, Atos, no capítulo 19, verso de 1 a 10, trata da importância estratégica que essa cidade tinha para o evangelho e para a propagação do evangelho. De acordo com a tradição posterior, o apóstolo João e Maria, a mãe de Jesus, se estabeleceram em Éfeso e possivelmente frequentaram a igreja de Éfeso, se reuniram com a igreja. Bem, o templo de Diana, Artemis, era uma das maravilhas do mundo antigo. Estava nessa cidade e uma importante indústria foi a criação de imagens desta deusa. E você vê um relato desta importância dessa indústria relatado por Paulo lá em Atos, no capítulo 19, nos versos de 21 até o verso de número 41. Paulo ministrou em Éfeso por 3 anos e alertou os efésios de que falsos mestres tentariam afastar as pessoas da fé. Você vê isso claramente em Atos, capítulo 20, versos de 29 a 31. Muito bem. Falsos mestres chegaram a causar problemas na igreja de Éfeso, mas a igreja resistiu resistiu a eles, como podemos ver na carta de Paulo. É importante também, queridos, lermos a carta aos Efésios. Segundo a tradição, João passou grande parte do seu ministério nesta igreja. Muito bem, vamos ver alguns aspectos desta cidade, para a gente ter uma ideia do tamanho da metrópole que era. Né? Era a segunda maior cidade do Império Romano. Só Roma era maior do que Éfeso. E Éfeso tinha uma biblioteca, a Biblioteca de Celsus. Diz-se que Celso está sepultado nesta biblioteca. Nesta biblioteca que você está vendo aí a imagem, tem o túmulo de Celso, que foi o seu fundador. Esse é o templo de Artemis, ou Diana. Diana era essa a sua imagem, e era essa imagem que era vendida por todos na época do apóstolo Paulo. Isto, irmãos, é só para a gente ver a importância que tinha esta cidade. Essa terceira imagem aí é uma casa de banho, onde os romanos frequentavam para tomar banhos coletivos,
como era o costume da época. Aí também está o teatro. Olha o tamanho do teatro que tinha em Éfeso. Portanto, você vê a importância desta cidade. E esta última imagem que você está vendo é a Rua do Porto, que dá acesso ao porto por onde chegavam as pessoas e as mercadorias. Irmãos, só nessa visão dessa entrada, dessa estrada para o porto, você vê que é uma estrada pavimentada, já naquela época, na época de Jesus. Então já era uma estrada pavimentada com pedra. Portanto, esta era, sem dúvida, uma cidade de muita importância para Roma, de muita importância para a própria Éfeso e de muita importância para todo mundo, porque era por aí que se dava o comércio. Bem, Deus está interessado também na sua igreja, apesar dos defeitos, porém exigindo a correção devida. Veja, irmãos, essa imagem. À primeira vista, o que você acha que é essa construção antiga? Bem, ela é, na verdade, uma igreja. Ela é a Basílica de São João, ou as ruínas que sobraram desta basílica. Muito bem, nessa perspectiva que você está vendo aí, a igreja de Éfeso era, conforme diz o texto, desprovida de amor na cidade proconsular mais importante da Ásia Menor, conforme Atos, capítulo 19 e capítulo de número 20. E de acordo com alguns testemunhos antigos, a residência de João, antes e depois de sua prisão, lá na ilha de Patmos, foi Éfeso. Éfeso foi também a capital da Ásia Menor, um centro de comércio terrestre e marítimo, e ao lado de Alexandria e Antioquia, na Síria, uma das 3 cidades com maior influência na parte oriental do Império Romano. Foi aqui também que a igreja teve uma importante igreja instalada. Portanto, a igreja de Éfeso era uma igreja de vital importância para o cristianismo. Daí a razão dela ser a primeira a receber uma carta. O texto que estudamos na semana passada diz o seguinte, a respeito daquele que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Aquele que caminha no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, é Jesus. E isso quer dizer, irmãos, que ele tem 7 estrelas em sua mão direita, que são os pastores mensageiros da igreja, indicando o seu poder e autoridade sobre as igrejas e seus líderes. O texto diz que Jesus estava no meio da igreja. Portanto, ele tem vital importância na liderança da igreja e também na própria igreja como um todo. Éfeso tornou-se uma grande e orgulhosa igreja, e a mensagem de Jesus os lembraria de que ele é o cabeça do corpo, que ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que é o cabeça, por assim dizer, de todos os crentes. E, portanto, tudo tem que circular em torno de Cristo. Isso fica muito claro na mensagem. Deus está interessado em sua igreja, meu irmão? Deus está interessado em você? Se você está tentado a duvidar, olhe cuidadosamente para estas 7 cartas. O Senhor do Universo conhecia
cada uma dessas igrejas e a sua situação pontual, precisa. Jesus disse a João para escrever sobre pessoas específicas, lugares específicos e eventos específicos. Ele celebrou os sucessos dos crentes, ele elogiou as virtudes da igreja e explicou como corrigir os seus erros. Assim como Jesus cuidou de cada uma dessas igrejas, ele cuidou e cuida de todas as suas igrejas, ele cuidou e cuida de cada um de nós, crentes em Jesus Cristo. Portanto, Jesus é aquele que cuida de nós e é também aquele que sabe tudo de cada um de nós. Ele quer que elas, as igrejas, alcancem todo o seu potencial. E nós também. O grupo de crentes com quem ele atua e serve é um veículo de Deus para mudar o mundo. E esta igreja mudou o mundo durante um período bastante longo. E agora estava começando a ter dificuldades e problemas, porque estava deixando de tratar as coisas de Deus com a mesma seriedade do início. Por isso, irmãos, devemos olhar seriamente para a nossa vida sempre, para ver se há alguma coisa que precisa de correção de rumo e de atitudes. Se a igreja tivesse feito isso, talvez não tivesse recebido esta reprimenda. Bem, durante um longo período, a igreja de Éfeso se recusou a tolerar o pecado entre os seus membros. E isto não foi fácil. Em uma cidade caracterizada por suas práticas sexuais imorais associadas à adoração da deusa Diana. Nós também vivemos em uma época ou em uma fase também muito difícil, onde o pecado e a imoralidade sexual são generalizados. É popular hoje ser tolerante com vários pecados. A igreja mesmo, de certa forma, quer que a liderança seja tolerante com determinados pecados. É popular, por assim dizer, repetindo, ser tolerante com os pecados, chamando-os de decisões pessoais ou estilo alternativo de vida. Mas quando a igreja ou o corpo de crentes começa a tolerar o pecado na igreja, os padrões são reduzidos e o testemunho dos crentes é comprometido. Lembre-se que a aprovação de Deus é infinitamente mais importante do que a do mundo. Por isso, irmãos, como igreja, não podemos tolerar o pecado, mas devemos lutar contra ele. Muito bem. Vamos destacar as virtudes ou as boas ações da igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja de vital importância para o cristianismo. Foi a sede, por assim dizer, ou o centro de evangelização de toda a sua região. E, portanto, uma igreja muito importante na sua época. Bem, primeiro elogio. O Senhor elogia aquela igreja pelo trabalho árduo que ela vem desenvolvendo e está desenvolvendo. Já que o Senhor elogia, é porque o trabalho árduo ainda é uma premissa daquela igreja. Esta era, sem dúvida, uma igreja trabalhadora, uma igreja evangelizadora,
uma igreja produtiva, como nós costumamos dizer e afirmar. Veja o que o Senhor diz na primeira parte do versículo de número 2. Ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O Senhor está dizendo, eu sei que vocês são uma igreja que trabalha, vocês são uma igreja produtiva, vocês são uma igreja que evangeliza. Cristo elogiou esta igreja primitiva pelo seu trabalho fiel, pelo seu serviço cristão eficaz. Servir a Jesus Cristo, irmão, é trabalhar. Cristo conhece e recompensa todos os serviços e todos os servos fiéis e todo aquele que presta algum serviço a ele, à sua igreja ou aos seus servos. Veja bem, o Senhor recompensa aquele que lhe presta serviço, aquele que presta serviço à sua igreja e aquele que presta serviço aos seus servos. Ouçamos o que nos diz Mateus, no capítulo 10 e no verso 42. Mateus escreveu o seguinte, palavras de Jesus: e quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O Senhor está prometendo aqui, irmãos, a qualquer pessoa que fizer alguma coisa pelo seu reino, pela sua igreja ou pelos seus servos. A igreja primitiva, quando paramos para analisar, conseguiu uma expansão do ensino evangélico através do ministério dos judeus cristãos, maior do que o alcançado desde que a liderança da igreja tornou-se predominantemente gentílica. Mesmo com todos os nossos métodos modernos de comunicação, mesmo com nossas viagens aéreas, não podemos igualar este sucesso evangelizador que a igreja teve através dos crentes judeus. É interessante notar, irmãos, que a apostasia e a indiferença eram características da igreja de Jesus sob a administração dos gentios, enquanto o evangelismo era característico da liderança judaica. Portanto, o judeu era muito mais fiel do que os gentios nesse aspecto. Segunda qualidade da igreja, uma igreja separada. O Senhor diz, vocês são uma igreja separada, vocês são uma igreja santificada, vocês vivem uma vida de santificação. E que, verso 2, parte B, já que a igreja vive uma vida separada e santa, ela não pode suportar os homens maus. E ele diz isso na segunda parte, ou na parte B do versículo. Não é? Ele diz, e que não pode suportar homens maus. A palavra grega para a igreja é eclésia, que literalmente quer dizer chamado. Uma igreja de verdade é do mundo, mas não pertence ao mundo. Uma das coisas que caracterizava a igreja primitiva, mas não outras igrejas, foi a sua recusa em confraternizar com cristãos fracos e desviados. Por isso, irmãos, a igreja precisa separar através da disciplina e até da exclusão aqueles que não levam
uma vida santificada. É por isso que existe a repreensão que a igreja faz ainda hoje. Jesus está aqui praticando isso. Ele está repreendendo esta igreja pelas suas falhas. E mais, você vai ver que Jesus diz, eu posso fechar essa igreja. Ele diz isso com uma clareza muito grande. Nós vamos ver isso no final, não é? Muito bem. Então, a igreja é separada. A igreja é uma igreja pura, é uma igreja santa. Ele continua dizendo no verso 2, na parte C, quando ele diz assim, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, os achastes mentirosos. Muito bem. Esta é uma outra qualidade da igreja. É para isso que nós precisamos conhecer a doutrina. Amados, logo, imediatamente, após o dia de Pentecostes, Satanás semeou joio no meio do trigo do Senhor. Alguns dessas sementes, ou alguns desses joios, se disfarçaram de apóstolos e andavam por aí enganando algumas das igrejas recém-nascidas em sua inocência, já que não tinham cópia das Escrituras. Entretanto, a igreja de hoje, mesmo tendo as Escrituras, deixa-se enganar e tolera e defende o pecado. Irmãos, quantas igrejas já não vi se levantar revoltada com alguém, revoltada com os conselhos das igrejas, revoltadas com os pastores, porque aplicaram disciplina em alguém, ou até na igreja toda. Quantas vezes a gente não vê isso, não é? Infelizmente, não é? Então, isso é se deixar enganar, permitir que o pecado se instale. Claro, Deus é fiel e as igrejas que realmente o procuram e testam os espíritos para ver se são ou não de Deus, é claro que estas igrejas não foram enganadas. A igreja de Éfeso era uma delas e não permitia que falsos apóstolos a enganassem, nem que falsos apóstolos trouxessem ensinos e conceitos humanos e os colocassem dentro da igreja. Ela era também uma igreja sofredora. Vivia um momento difícil, localizada num lugar que tinha um templo à deusa Diana, tinha 2 templos dedicados ao culto ao imperador, uma igreja que estava sendo perseguida e morta pelo testemunho de Jesus Cristo, e na altura desta carta, João estava preso por causa do testemunho do Evangelho. Esse era o contexto. Então, obviamente, era uma igreja sofredora. E o verso 3 nos diz isso com muita propriedade, quando diz assim, tens perseverado e suportastes prova por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amados, a estrutura dessas palavras indica muito claramente que a igreja de Éfeso era uma igreja consequente, uma igreja sofrendo ao longo de toda a sua história, na disseminação fiel da mensagem evangélica, sem ser desencorajada, mas ousadamente apresentando o evangelho de Cristo. E Jesus reconhece aqui essa qualidade excepcional da igreja. Ele está dizendo, você está sofrendo, mas mesmo diante de todo o sofrimento pelo qual você está passando, você permanece levando a mensagem do evangelho. É uma igreja sofredora consciente, uma igreja consequente, que sabe o que está fazendo. Era também uma igreja autônoma. Era uma igreja que agia.
mesmo contra a liderança, se fosse necessário, para preservar as escrituras. Então, ela era uma igreja que tinha segurança. E o verso 6 diz assim: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. A palavra Nicolaites vem de duas palavras gregas. Nico, que quer dizer conquistador, derrubador, e Laos, gente ou leigos. Parece que nos primeiros dias da igreja, os seguidores de Nicolau tinham duas visões seriamente heréticos e, portanto, pregavam heresias na igreja. E a igreja de Éfeso resistia a esse ensinamento falso, combatendo com qualidade. A história da igreja de Jesus é um ciclo contínuo de igrejas autônomas que são reunidas em grandes convenções ou denominações ou hierarquicamente eclesiásticas que ao longo do tempo se tornam apóstatas. Com o tempo, isso resulta na separação do grupo minoritário que busca ser fiel às escrituras, autônomo, dependendo apenas e tão somente do Espírito Santo. Certamente, a igreja de Éfeso e a igreja apostólica primitiva conseguiram se opor ao trabalho dos nicolaítas, que mais tarde foram aparentemente aceitos na igreja de Pérgamo. Então, os nicolaítas, nós vamos dar um tempo neles aqui, mas quando formos estudar a igreja de Pérgamos, então nós vamos voltar a esse assunto. Então, essa infiltração na igreja de Pérgamo está registrada em Apocalipse, capítulo 2, e o verso de número 15. Bem, está aí o elogio que a igreja recebeu. Mas, irmãos, ela não recebeu só elogios. Houve igrejas que receberam elogios somente, não receberam censura. Porém, a igreja de Éfeso recebe uma censura que é uma repreensão. É o que nós poderíamos até dizer, é uma disciplina para a igreja. Porque a igreja está cometendo um erro grave, gravíssimo. Abandonou o primeiro amor, abandonou o fervor do início com Paulo, quando foram o principal centro de comunicação do Evangelho. E agora eles estavam esquecendo esse amor de Deus e o amor por Deus. Verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Houve, irmãos, apenas uma condenação contra esta igreja primitiva. Mas foi uma condenação muito grave. Embora fosse fiel, ela inconscientemente sucumbiu à tendência natural de permitir que até mesmo a experiência mais maravilhosa se tornasse comum. Ela caiu na rotina, entrou na fase automatizada das coisas e esqueceu do amor de Deus e do amor por Deus. Ela perdeu o seu entusiasmo, ela perdeu a sua visão da evangelização, deixando de ser aquela igreja fervorosa do início, tolerando diversas situações que fizeram a igreja perder o seu vigor. Talvez tolerando o pecado além de onde deveria, os diversos pecados que circulavam ali, já que Éfeso era um centro de prostituição de todas as espécies, sexual e também espiritual, além
de um centro do crime da época. Portanto, era uma igreja rodeada por muitos pecados e é possível que tenha se tornado tolerante a estes pecados, como tem acontecido com muitas igrejas nos nossos dias. Há muitas igrejas hoje, irmãos, que fazem de conta que não veem o que está acontecendo e não tomam nenhuma atitude. Deixam as coisas rolarem e acontecerem, dizendo o tempo resolverá, e não resolverá. É necessário que a liderança o faça com a legitimidade do Senhor. Portanto, está aí a censura. Abandonou o primeiro amor, o fervor, a alegria e a evangelização. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E, finalmente, o Senhor traz um conselho, uma correção. A disciplina e a repreensão, irmãos, não visa afastar ninguém da igreja. Visa corrigir. E é isso que o Senhor faz aqui. O Senhor está querendo corrigir a igreja de Éfeso. Ele não quer destruí-la, mas ele diz que vai destruí-la se for necessário. Observe o que eu estou dizendo. Não é? Ele diz que vai destruir. Se for necessário, eu destruo. Eu apago o candeeiro. Simples assim. Olha que coisa, né? O Senhor está dizendo, agora ele está repreendendo, ele está agora aconselhando para correção a igreja de Éfeso. O Cristo, Senhor das igrejas, aconselha a igreja de Éfeso a fazer 3 coisas. Primeiro, lembrar-se de onde caiu. Ou seja, o Senhor está dizendo, você caiu, você pecou, você está distante de mim pela sua atitude, pelo seu comportamento. Portanto, lembre-se de onde caiu. Verso 5, parte A. Lembra-te, pois, de onde caíste. Fortemente Cristo adverte os crentes de Éfeso a lembrar da fidelidade dos primeiros anos e fazer um inventário da sua vida espiritual. Recordar a grandiosidade que foi aquela igreja no passado, o trabalho extraordinário que aquela igreja fez, assim como nós, que muitas vezes devemos ser lembrados do vigor da nossa fé nos primeiros anos da nossa conversão. Amados, há muitos crentes que se converteram, foi aquele, digamos assim, amor extraordinário pela obra, mas que depois foram esfriando e foram deixando de fazer a sua parte dentro desta obra de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Portanto, ele diz, lembre-se de onde caiu, mas diz mais, diz, arrepende-te. O arrependimento é essencial. Se nós cometemos um erro, se nós cometemos um pecado, seja ele qual for, nós precisamos admitir, em primeira instância, admitir o erro. E depois precisamos do arrependimento. Por isso ele diz assim, arrepende-te, na parte B do mesmo verso 5. Não é? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Eles tinham que passar de sua frieza e indiferença para uma relação vital com Cristo. Uma revitalização da sua fé. Um retorno ao evangelho que já viveram um dia. Também a igreja dos nossos dias precisa ser revigorada e voltar ao vigor inicial da sua fé e confiança em Deus. Portanto, irmãos, lembre-se que esta carta é para a igreja de Éfeso, é para a igreja atual, é para mim e é para você também. Muito bem. E aí, os passos continuam, né? Retorna ao início. Parte C. E volta às práticas das primeiras obras.
Isso completa o conselho de Cristo e sugere como um teste do amor da igreja, apelando à igreja que revigore a sua fé e confiança em Deus, como fora nos tempos de Paulo, o seu fundador. Mas tem mais ainda, irmão. A falta de arrependimento levará a igreja a... Vou repetir. A falta de arrependimento, ou seja, caso a igreja de Éfeso não se arrependa, o Senhor diz, e se não te arrependeres, venho a ti e moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que o Senhor está dizendo. E se não, venho a ti e removerei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Cristo, todavia, adverte a igreja que a continuação do estado em que está tem como consequência a remoção, a exclusão e até o fechamento e até mesmo a destruição da igreja. Aqui citada como o candeeiro. Lembre-se que eu disse no início que o significado das estrelas, as estrelas são os pastores, os candeeiros são a igreja. O Senhor está dizendo, eu vou apagar o candeeiro. Eu vou remover o teu candeeiro, caso não te arrependas. É tanto que na simulação você vê ele com o candeeiro na mão, né? Dizendo assim, eu estou a ponto de te jogar fora. Muito bem, é mais ou menos isso, né? É a mesma condição do crente desobediente, que não reconhece o seu erro, não se arrepende dos seus pecados e, consequentemente, termina por ser excluído da igreja. As consequências do pecado são sempre duras, não é? E aqui não será uma exceção. Por isso o Senhor diz, ou você se arrepende como igreja, ou eu vou fechar o candeeiro. Veja os passos, vou repetir para a gente passar para o último ponto. Lembrar de onde caiu, que tem a ver com a admissão do pecado, arrepender-se, retornar ao início, ou seja, sair do pecado. E se não te arrependeres, eu removerei o candeeiro. Eu tirarei você. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Aqui são palavras de Jesus Cristo. Terceiro, o desafio à igreja, é a esperança da igreja, não é? O desafio de Cristo à igreja de Éfeso é dividido em 2 ramos especiais. Primeiro, ouvir o Espírito. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor está apelando à igreja para que ela possa ouvir. Esta foi uma expressão do Senhor Jesus Cristo que aparece em muitas de suas parábolas. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 13, no verso 9. A afirmação envolve 3 classes de indivíduos. Primeiro, aqueles que não ouvem. Aqueles que não têm ouvidos. Claro, isto não pode se referir a ouvidos físicos, já que todos nós os temos. Indiscutivelmente refere-se àquele que não se compatibilizam com o Espírito Santo, que não ouvem o Espírito Santo, que não dão atenção ao Espírito Santo. Então, estes são aqueles que não têm ouvidos, que não estão nem aí. Aí o segundo grupo são aqueles que ouvem com dificuldades. Aqueles que são difíceis de ouvir. Nem todos os cristãos renascidos estão dispostos a ouvir o Espírito de Deus quando ele fala com eles.
O Espírito Santo critica os hebreus que foram lentos para aprender. E, finalmente, aqueles que ouvem, aqueles cristãos dispostos no Espírito e ansiosos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, conforme Tiago, capítulo 1 e verso 22. Segundo, a vida eterna é dos vitoriosos. O Senhor está dizendo que os que são vitoriosos receberão a vida eterna. Ouça, verso 7, parte B. Ele diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeira parte, né, ouvir o Espírito, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando generalizado, para todo mundo. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todos conhecemos, irmãos, a história da árvore da vida. A árvore da vida da qual aqueles que emergem vencedores podem comer. E, sem dúvida, a árvore que Adão e Eva foram proibidos após pecarem no jardim do Éden. Só os vencedores comerão da árvore da vida. Quem é o vencedor? 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, nos dá essa resposta. E diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Muito bem. Estes são aqueles que vencem o mundo. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. E aqui, irmãos, nós terminamos o estudo a respeito da primeira igreja do Apocalipse. Que Deus nos abençoe e nos dê o conhecimento necessário para que possamos compreender o estudo desta e das outras igrejas. Que Ele nos abençoe ricamente nesta noite. A palavra está com o nosso irmão Lindenberg para continuar com o trabalho desta noite. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um culto de doutrina, né? Que nós possamos ter ouvido, aprendido, né? Mais e mais, e que estejamos de volta na próxima quinta-feira para estudarmos outra igreja, né? Apocalipse. Se for na sequência, é Esmirna, né? E... Isso, Esmirna. Pastor, se quiser dar logo os avisos, depois eu encerro com a oração. Pastor Saul, o senhor quer dar logo os avisos? Muito bem. Somente, irmãos, dizer que domingo nosso irmão Evanilson vai estar pregando no culto da manhã. Pastor Davi Dionísio vai estar pregando no culto da noite. Inclusive, pastor Davi Dionísio Choco, né? Nasceu hoje a menininha, não é? Nós o parabenizamos, não é? Mas domingo o Choco já tem passado e ele vai pregar domingo de novo, tá certo, irmão? Então, domingo à noite, o pastor Davi estará pregando e quando for na próxima quinta-feira, nós teremos novamente nosso estudo, teremos o culto de oração na terça-feira e lembrando aos irmãos que amanhã nós vamos estar, que eu quero dizer, vai ser na nossa igreja, mas a diretoria da OMEB vai estar recebendo
o candidato a prefeito, Bruno Cunha Lima, e 2 vereadores que pediram para falar com a OMED. Então, ela vai estar recebendo esse pessoal lá na nossa igreja no próximo sábado. Por isso, repito, precisamos de alguém para abrir a igreja às 10 horas e até às 11h30, que é o tempo da reunião, é 1 hora. Ok? Essas eram as considerações que nós tínhamos a fazer. Lembrando também aos irmãos, e recebemos hoje um comunicado da Junta de Missões Nacionais, dizendo que já está disponível o valor de R$70 mil para que nós possamos construir uma igreja na cidade de Esperança. Essas eram as considerações. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, encerrando este culto. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais um culto, Senhor, realizado. Tu possa receber, ó Pai, tudo o que foi feito aqui, ó Pai, nossos louvores, nossas orações, ó Pai, que nós possamos refletir sobre a Tua palavra, ó Pai, analisarmos como estamos, onde caímos, para que possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos, ó Pai, como Teu Filho amado veio a este mundo e pregou o amor, que nós possamos não só pregá-lo, mas também vivê-lo, que o mundo possa ver Teu Filho amado em nós. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe Amém. a todos, em nome Amém. de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Todos nós aqui, somos gerados, mas escrever está tudo aqui. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me
vai